Olá, bem-vindos. Estamos aqui hoje para realizar uma visita guiada pela exposição Beatriz Milhazes, Avenida Paulista. O objetivo dessa exposição é uma grande retrospectiva da artista Beatriz Milhazes, reunindo pela primeira vez toda a sua produção a partir de 1989. Aqui no Itaú Cultural estão reunidas gravuras e colagens da Beatriz Milhazes. Embora Milhazes pratique a pintura desde os anos 80, a gravura e a colagem ela começou a fazer em etapas posteriores. A primeira série de gravuras é de 1996 e a primeira série de colagens é de 2003. O que a exposição aqui no Itaú procura mostrar é como esse processo de trabalho foi construído em, digamos, paralelo ao trabalho de pintura desenvolvido por ela. Então, é importante pensar, a gente ver, por exemplo, como nessa colagem de 2004, chamada Gamadinho, como a gente pode perceber a estruturação dessa composição. Você vê que ela está organizada a partir de 4 quadrados que seguram, e que ela aplica depois outros quadrados menores, que são estruturas geométricas que vão segurar essas formas, digamos, mais orgânicas ou decorativas, se você quiser. E é interessante que o papel que ela usa aqui, no caso, que é uma mistura de papéis, digamos, acetatos, papéis normais, mas tem também uma série de embalagens de chocolate. Essas embalagens, quer dizer, elas estão aqui, claro que elas trazem essa memória do chocolate, traz a memória do que ele significa, mas é interessante também já observar que desde o início, quer dizer, a Beatriz reúne, acumula esses papéis no sentido de produzir uma espécie de padrão abstrato. Quer dizer, essa repetição deles, que a gente vai ver em alguns outros trabalhos, são verdadeiros padrões abstratos, já como se ela estivesse desfazendo a identidade deles para surgir numa outra identidade que é a do trabalho dela. E uma obra também importante, que também é do ano anterior, que é essa série de gravuras feitas em 2003, é essa Bibi, que também a gente consegue perceber claramente toda essa questão dessa espécie de grade que está por trás do trabalho, como que amarrando uma espécie de engenharia que segura e permite que essas formas aqui na frente tenham movimento e excitem, provoquem o olhar. É interessante que Bibi é uma gravura importantíssima, porque ela é uma gravura extremamente sofisticada, ela é feita de muitas camadas, de diferentes impressões, assim, diferentes entradas na máquina, para resultar nessa imagem final, que você vê que cada cor, cada linha é uma diferente impressão. Quer dizer, o que é interessante pensar nesse processo, que é o da gravura, que tem, de um lado, essa ideia de colocar cores, então, portanto, um pensamento de pintura, e, ao mesmo tempo, um pensamento de colagem, que você vai sobrepondo formas e cores nesse plano. Essa colagem Sabor Cereja, de 2005, como podemos ver, ela já é uma composição muito mais complexa e elaborada, quer dizer, se comparada, por exemplo, com a simplicidade de Gamadinho, que é extremamente precisa. Aqui você tem já uma fragmentação do plano do fundo, com diferentes quadrados, diferentes aplicados ao fundo, e o surgimento dessas linhas verticais, que começam, então, a construir a dinâmica da composição. E o aparecimento desses círculos, a expansão deles, surgimento como se eles começassem a se movimentar por aqui. Começa também uma coisa de sobreposições de papel, criando transparências, que é uma coisa que ela vai buscando e aprofundando cada vez mais também nessa linguagem da colagem. Passando para essa outra colagem
de 12 anos depois, papel japonês em amarelo e laranja, né? Quer dizer, a gente tem a estrutura dos quadrados, né? A gente tem o jogo dos círculos que engatam, que criam toda uma movimentação de volumes num plano na frente, né? E tem uma coisa muito interessante. Aqui aparece um pequeno fragmento da Bibi, né? Ou seja, a Beatriz ela trabalha em torno de um imaginário dela, que são essas formas de flores rosáceas, círculos, arabescos, fitas, bolas, enfim. Ao mesmo tempo, ela também sempre esse é o princípio formal, o imaginário dela. Mas é curioso como ela, com o tempo, ela vai incorporando o seu próprio trabalho, ou seja, como no caso aqui, você tem esse fragmento de Bibi, que é uma sobra de uma para, né, de uma das provas da gravura que ela utiliza nessa colagem. É como se ela se repetisse, mas é porque a Beatriz acredita que, em repetindo-se, ela encontra e cria a diferença. Essas duas colagens aqui, Surreal e Square Party, olhando assim à distância, elas lembram uma planta baixa, um plano que você vê de cima, né? Quer dizer, e é interessante, na medida em que a gente vai chegando perto delas, né, perceber que são como se fossem umas zonas, né, onde as formas estão distribuídas. Elas são uma espécie de núcleos, como chamou o Frederic Pohl, né, onde você encontra, de uma certa forma organizada, por exemplo, uma série de folhas ou vegetações, né, quer dizer, que se repetem. Você tem aqui uma copa de uma árvore, você tem esse grupo de círculos aqui, você tem também, novamente, formas vegetais, com umas volutas na parte de trás. Você tem essa coisa dos papéis coloridos, papéis monocromáticos, né? Você tem aqui, de novo, você tem como se fosse uma caixa, né, de motivos, né, que se sobrepõem de formas geométricas e formas orgânicas, né, que, na verdade, que é o seguinte, quer dizer, é aqui que nesses núcleos condensam, digamos assim, uma espécie de todo o repertório da Beatriz, né, quer dizer, e é curioso essa organização como se fossem caixas, porque é assim que ela trabalha com as colagens. O estúdio, né, no estúdio dela, a parte que faz colagem, está todas as formas, todos os papéis, tudo que ela considera possível, né, já está organizado em caixas, né, em compartimentos que ela faz novas combinações. Quer dizer, de novo, afirmando sempre essa questão, o repertório, né, e o exercício de novas combinações, de novas repetições, né, entendeu? Como forma de transformar e de mudar a nossa percepção, né, de propor formas de mudar a nossa percepção. Se, como no caso dessas duas colagens e em outros trabalhos da Beatriz nessa exposição, você pode ver uma espécie de concentração, né, quer dizer, de encaixotamento, né, de tudo dentro deste plano, né, você tem composições que vão justamente num movimento contrário, né, quer dizer assim, como no caso do Love em branco, né, que você tem esse eixo negro, né, e que ele vai ganhando vai se expandindo, né, nesse espaço branco que vai e se prolonga para a parede, né. Curiosamente, a gente tem aqui um pedacinho da Bibi também, né, aqui dando um foco de cor, um olho central aqui na coisa, que depois se movimenta. Aqui nós temos um outro pedacinho também da Bibi aqui, entendeu? Assim, e essa aqui, que é o passeio, né, que tem esse eixo central, né, como nas composições lá de 2004, né? Mas uma total fragmentação desse plano de quadrados por trás, né? Quer dizer, se você tem aqui quase que um efeito totalmente assim pictórico, né, de sobreposições de papéis de diferentes cores, né, e ao mesmo tempo que tem essas formas orgânicas de flores, né, essas folhas largas aqui com esses pequenos detalhes, papéis floridos, né, de temas floridos, né, que tem e que lembram,
tem duas questões, assim, praticamente nesse trabalho, que é uma memória de Matisse, que é um artista que tem muito a ver com a questão que a Beatriz trabalha, que é a linguagem das cores. Por certo, ele está presente, né? Ele é sempre uma memória, uma referência no trabalho dela, né? Mas é interessante também, quer dizer, é a própria ideia de colagem, que para o Matisse era uma coisa super importante, assim, foi o que ele fez no fim da vida, os papiers collés, né? Quer dizer, que ele colava, pintava e colava, né? Quer dizer, e eram de formas orgânicas desse tipo também, entendeu? Assim, né? Agora, é interessante como esse mundo de formas orgânicas, de rosáceas, de folhas, de flores, de buquês, de volutas, né, como se fossem trepadeiras, né, assim, é essa memória de que o trabalho tem sempre uma questão de paisagem. Aparece essa questão da paisagem em uns tantos trabalhos da Beatriz. Essa série que a gente está vendo aqui, né, por exemplo, agora aqui no caso dessa gravura Dovetail, que é uma gravura de 2019, a última que foi feita, né, quer dizer, e que você tem de novo essa noção de que você está vendo os acontecimentos aqui dentro, né, eles descrevem um movimento de paisagem, né, de passagem de formas, essa coisa do movimento das folhas, de árvores aqui, de terra, né, entendeu? Que junta, né, com essa coisa mais de uma cidade, entendeu? De uma forma mais abstratas, né, essas ondulações, né? Mas o interessante como que esse mundo orgânico e esse mundo racional em que se dividem essas duas composições, né, ele é unido por uma série de blocos de madeira, né, que são aplicados como que costurando, né, essas duas imagens, né? E o interessante é que eles têm um capricho, né, de deixar uma leve imagenzinha branca assim, que dá esse tom, traz essa memória de colagem para esse trabalho de gravura. Este segundo andar da exposição procura mostrar o desenvolvimento de uma composição muito constante ou recorrente na obra de Beatriz, que é a questão das rosáceas, as flores de compasso construídas na sua repartição pelas pétalas, né? Como nós temos aqui, nesse grande buquê, né, de flor, né? Quer dizer, além do que, esse jogo entre a forma quadrada da tela e esse círculo, né, e esse grande composição circular que ocupa o centro do quadrado, dando então um movimento, né? Quer dizer, essa ideia ela está na primeira colagem que a Beatriz faz em 2003, que é a Aubergine, a série Aubergine, né? Ela cria um padrão, né, no fundo com os papéis de chocolate, e sobre eles aplica uma grande rosácea, né? Quer dizer, então, é um jogo muito forte, né, do olhar, do contraste entre essa forma circular e a forma quadrada. Na série Leblon, que é um pouquinho depois, do ano seguinte, né, quer dizer, você vê que o papel de bala, né, ele é transformado, assim, chapado, quase que num tema, um papel de parede, um motivo abstrato de fundo, sobre o qual ela aplica de novo essa figura dessa rosácea que tem um grande efeito óptico, né? E agrega coisas, né, que ressaltam esse efeito óptico, como usando, por exemplo, esses adesivos vinílicos, brilhantes, né, quer dizer, mas aplicado sobre esse fundo de papel transformado em abstração, né? Esse princípio ela também explora nessa série de gravuras que são de 1997, né? Logo na primeira série dela, né? Que são essas gravuras que também trabalham, né? Há um fundo, né, branco, às vezes, mas tem um fundo que é dado como quase como um papel de parede, assim, um fundo abstrato, né, como essas volutas aqui atrás, né, aqui também você tem esse mesmo papel de parede, né, sobre eles, e ela coloca esse grande círculo, né, feito de rosáceas, de contas, de elementos decorativos, de motivos florais, né, provocando o olhar, né, quer dizer, e talvez a culminância deste processo é essa gravura de 2007, chamada Jamaica, né,
que é uma gravura extremamente sofisticada. Você tem, no fundo, né, várias sobreposições para criar um padrão de fundo, e sobre ele ela aplica essa grande rosácea, essa grande dália, né, digamos assim, né, feita de muitas partes, né, que são justapostas, né, quer dizer, cada cor dessa, né, cada entrada é uma entrada em máquina, né, quer dizer, de novo aquele princípio que a gente observou, né, que você tem de um lado a colagem, né, que seja de justapor essas formas, né, e ao mesmo tempo a coisa de produzir uma pintura, né. Essa composição central, né, centralizada dessa rosácea, né, também tem um desenvolvimento, quer dizer, elas geram círculos, né, que, como a gente pode ver nessa gravura serpentina, né, os círculos como que começam a movimentar-se, né, sobre um plano de quadrado amarelo atrás, dividido, né, em zonas, né, e esse círculo se põe em movimento, né, quer dizer, e curiosamente, né, se você olhar numa outra gravura na sequência, A Noite de Verão, né, quer dizer, eles são totalmente flutuantes, né? Essa gravura é uma gravura muito especial porque ela deixa você ver o papel, ela é sobre o branco do papel direto, todas essas formas, então é como se flutuassem, né, nesse espaço branco, né? E que tem a ver com um raciocínio do trabalho da Beatriz, que é o da obtenção do maior efeito óptico possível, né? Quer dizer, desse encantamento, porque sempre uma característica do trabalho é que, se a gente pensa que uma pintura, um quadro, é sempre um lugar de repouso do olhar, na Beatriz é ao contrário. Não existe lugar de repouso. O olho é posto sempre em movimento, está sempre se mexendo, como no caso dessa gravura e dessa colagem. Aqui atrás, né, a Purple Dahlia e o giro horizontal, que é uma colagem, e o Purple Dahlia, que é uma gravura, né? Quer dizer, de novo, você tem uma situação, só para lembrar, de horizontalidade, que, portanto, é uma memória de paisagem, sempre, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma paisagem que você tem flores, tem elementos naturais, né? Mas você tem elementos que lembram o mar, lembram montanhas, né? Mas é uma paisagem vibrante, ela é instável, né? Assim como o giro aqui, né? Que não tem, por exemplo, não joga com as transparências, né, mas ele cria linhas muito claras, né, de movimento, assim, com esses círculos que imprimem uma dinâmica, né, quase que cinemática a essa composição. Como vimos, o primeiro andar privilegiava mais as colagens, o segundo andar privilegiava mais as gravuras, e nesse terceiro andar, onde estamos agora, é um andar que eu diria mais didático, né? Porque ele procura explicitar alguns processos de trabalho da Beatriz, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma pintura, uma pequena pintura de 1989, né? Onde tudo o que ela digamos, desenvolveu em termos de pintura, de colagem e da ideia de gravura, porque tem sempre essa ideia de monotipia, ou monoprint, né, monotransfer, como ela chama, né? Aqui já está, você tem o papel, né, você tem a tinta aplicada sobre plástico, tem pedacinhos, papéis coloridos diferentes, fragmentos de tintos, né, quer dizer, e que tem a ver com esse mundo, né, que era um mundo assim que sempre se fala de um mundo barroco, né, muito elaborado, muito cheio de curvas e de volutas, que acho que está nessa pintura de 93, né? Que um pouco é esse universo, né? Quer dizer, que ela com essas formas brancas cobrindo tudo, assim como se fossem arabescos, né? Cobrindo essa representação de rosas e rosários e colares, né? Assim, de um universo assim todo feminino, mas é isso aqui que ela traz para essas primeiras séries de gravuras. Então você tem aqui essa voluta barroca aqui, você tem a coisa das contas, né? Você tem o motivo floral que está por trás, né? Quer dizer, nas duas. Essa aqui é uma gravura interessante porque você vê que é uma questão de combinação da mesma
dos mesmos elementos, né, ou uma combinação diferente com outros elementos, mas é uma mesma estrutura, né, sobre um fundo estampado, né, a aplicação dessa forma, dessa voluta, que é um pouco também seguindo aquela ideia da rosácea, né, quer dizer, e que isso vem para cá, né, que a gente tem essa mesma forma, está aqui de novo, né, quer dizer, e agora já ampliando uma composição que tem essas espécies de o que na pintura a gente chamaria de trepadeiras, né, que são traduzidas agora nessa gravura para cá. Muitos anos depois, porque isso aqui, essa gravura que se chama Havaí, de 2003, né, esse fragmento dela aqui, entendeu, pode ser visto nessa colagem aqui, que se chama Havaí em amarelo vibrante. Quer dizer, o título já faz uma referência à sua origem, lá naquele pedaço, né, na gravura Havaí, que está aqui em cima. Né? Então, mas aí isso aqui é uma colagem, né? Mas ela já apresenta alguns elementos que têm sido constantes nos últimos anos, que é essa presença de papéis que são muito definidos em termos de temas florais, decorativos, né? E o uso de diagonais. Esse grupo de trabalhos aqui mostra, por exemplo, que essa pintura foi elaborada em 2013, né? De novo, a gente tem essa questão da forma retangular ou um quadrado, né? E essa composição central, né? E esse jogo, essa tensão, né? Entre esse plano que é super movimentado por essas linhas que tem aqui, que fazem as pétalas dessa flor, né? Em relação a essas linhas curvas e bolas que circulam na parte de trás, quer dizer, uma superfície totalmente vibrante, né, assim, que é da própria pintura, né? E que a Beatriz vai e adota essa forma, amplia essa forma, né, central aqui, nessa gravura, né, e de novo aplica essa gravura sobre o princípio do fundo, do motivo de estampa no fundo, né? Quer dizer, também buscando um super efeito óptico. Mas aqui o interessante é que você tem como resultado, né, o fato de os cinzas não serem iguais no fundo, o azul e o branco. Uma gravura parece mais comprimida, enquanto a outra parece mais se expandir, né? Quer dizer, ter duas imagens a partir de uma mesma fonte. Só para encerrar a nossa visita, eu gostaria de mostrar nessa gravura, nessa serigrafia, As Irmãs, que é produzido em 2003, né? Quer dizer, o mesmo ano da Bibi, que está lá em cima, que nós começamos, foi o segundo trabalho sobre o qual nós conversamos. É interessante observar que o Bibi, ele sai dessa gravura daqui, da Bia. Naquele ano, ela já recortou esse pedaço daqui e criou uma outra gravura, né? Quer dizer, é interessante como é isso que é o trabalho da Bia. Ela inventou um lugar para ela, né? Criou um imaginário visual para ela, entendeu? E ela está sempre reinventando, refazendo, reinventando, refazendo e reinventando. A gravura, a colagem e a pintura, elas se nutrem, elas se alimentam, mas elas têm autonomia, cada uma existe na sua plenitude. Se você pensar que isto é antes de tudo, uma gravura, lá a outra coisa é uma pintura e a outra coisa é uma colagem. Todas elas, o que amarra é o imaginário da artista, a determinação, o programa, que é sobre a pintura, a linguagem das cores, como ela consegue, que possibilidades ela tem de produzir figurações que possam transformar a nossa percepção.